que veio aqui, né, que a mãe, né, era colocada às vezes como prima. Quantas de nós tivemos também essas histórias, né? Eram primas, eram amigas, eram tias que viviam juntas, né? E eram mulheres que amavam outras mulheres, né? E a gente vê esse cancelamento da pessoa enquanto indivíduo, mas também dentro de uma relação afetiva, né? E de família, de amigos próximos, né? Assim, eu me descobria muito tarde e antes de me descobrir, né, eu tinha relações héteros, né? E aí as colegas me conheciam pelas relações héteros. E aí quando ela vê que você está num relacionamento lésbico de tanto tempo, ela pergunta: como vai sua amiga? Não, não é minha amiga, é minha companheira, né? É minha esposa. Então essas violências que a gente vai sofrendo é tão cansativo, como foi colocado, né? A gente tem que se impor a todo momento. Os relacionamentos lésbicos, eles são invisibilizados pela própria pessoa que se identifica como simpatizante, como se identifica como uma pessoa gay, né, homossexual. A gente tem essa vivência, né, se fosse um relacionamento hétero, aquela colega não agiria assim com a nossa companheira ou conosco. Mas como é uma relação lésbica, tudo é permitido. E aí a gente é colocado muitas das vezes no campo de promiscuidade, né? Nos colocam dentro desse nicho por conta do preconceito e de achar que aquela relação é invisível, nos colocam dentro de um campo de promiscuidade. Então eu posso agir dessa forma, eu posso fazer tal coisa, eu posso agir de tal maneira. Mas se fosse um relacionamento hétero, será que agiriam da mesma forma com aquele homem? Será que fariam a mesma coisa? Então, são violências macro e micro que a gente vive a todo tempo, né? E aí eu queria fazer só essa questão dessa colocação também, e trazendo um gancho também do que foi trazido aqui, sobre a questão da enfermagem, né? Eu trago também para essa questão desse recorte, porque a enfermagem, ela é acolhimento, ela é escuta, né? O que a gente não encontra na equipe médica, de escutar, de ouvir, de entender a individualidade, a gente, na formação, é criado para fazer isso, né? Para escutar, para ouvir, para entender aquele ser como um todo, né? Não como uma doença, não como uma procura de uma doença. Mas, ao mesmo tempo, ele também comete violências. E aí é importante a gente colocar que quando nós somos violentados por profissionais de enfermagem, nós somos respaldados também pelo nosso código de ética, que faz o norteamento do nosso exercício profissional. E enquanto um direito de todo profissional de enfermagem de ser respeitado no seu exercício, dentro da sua sexualidade, dentro do seu gênero, né, livre de qualquer preconceito, também é um dever daquele profissional atuar livre de preconceitos. Então, se a gente passa, hoje o Conselho ele tem um departamento de ética muito fortalecido em relação a isso, de que denúncias relacionadas à homofobia, lesbofobia e todos os outros tipos de violência contra a sexualidade ou o gênero podem ser denunciadas no Conselho Regional de Enfermagem através do departamento de ética, né? Tem um e-mail específico, pode ser feito também através do COFEM, pela ouvidoria ao Corém RJ, e é passível de processos éticos, né, para verificação da conduta daquele profissional que tem uma responsabilidade imensa na atuação à saúde e não da promoção à violência, né, relacionadas às violências sexuais, de gênero e de outros recortes. Então, acho que é muito importante a gente frisar isso também, que essas denúncias precisam ser realizadas. Eu queria fazer um apanhado do que foi falado, né? Porque, como ela falou, a gente fica com vontade de falar um pouquinho na fala de cada uma e também respondendo exatamente as perguntas do jornalista. A primeira questão que é relacionada à visibilidade lésbica, né? A importância dessa data. Eu queria trazer as mulheres trans que são lésbicas, porque nesse ambiente, acredito que não tenha nenhuma mulher trans lésbica. E até não só trazer, mas fazer um convite também para o sindicato, para na próxima roda de conversa ou na próxima entrevista, trazer essa mulher trans. Por quê? Porque é falado muito das mulheres cis, mas e as mulheres trans que se relacionam com outras mulheres? Elas enfrentam outros desafios que eu, com certeza, não sei. E as meninas que estão aqui também não sabem. Então, é importante a gente trazer essa outra perspectiva, esse outro recorte, para que a gente possa entender as diferenças. Porque existe a mulher trans que é lésbica, que é negra, ou que é PCD, e por aí vai. Mas é importante trazer esse recorte para que a gente possa entender que, hoje em dia, elas estão mais
falando mais sobre a sua sexualidade, coisa que antigamente não se falava tanto, e justamente por essa falta de acolhimento, enfim, por essa falta de acessibilidade, eu acho que é importante estar sempre falando, né, das outras sexualidades. E, para além disso, além da visibilidade, eu queria falar um pouquinho também sobre a questão do trabalho. Por quê? Porque nós, mulheres lésbicas, nós não queremos falar só sobre sermos lésbicas. Ou eu, como mulher negra, não quero falar só sobre a minha negritude. Sabe? Nós queremos trabalhar sobre dentro de diversas áreas. Eu também sou advogada autônoma, eu também trabalho com direito de família. E também trabalho com direito do consumidor. Também atuo nessa área. Só que eu sempre sou chamada para falar sobre a minha questão, sobre a minha raça, sobre a minha orientação sexual, mas eu nunca fui chamada para falar sobre a minha atuação como advogada atuante no direito do consumidor. Então é importante que a gente possa falar sobre outras questões. Isso também tem a ver com visibilidade, porque a nossa visibilidade ela não está só nisso. Nós somos diversas, nós temos diversos... Né? E eu vou, assim, para terminar, porque até lá no evento já me falaram que eu poderia ficar mais um tempo, eu vou contar o processo que eu passei de religiosidade. A minha mãe descobriu que eu era lésbica antes do que eu. A Igreja Católica me botou no colégio de irmãs, que foi a melhor bênção que ela fez, porque lá eu descobri que eu poderia namorar meninas, mas que eu tinha que viver na clandestinidade. E também descobri o que era assédio sexual. Porque as irmãs passavam a mão e falavam, os meninos não podem fazer isso, os meninos não podem fazer isso. Eu gostava, mas os meninos não podiam fazer. E quando eu tinha que confessar, porque eu estava ali, que eu não sabia porque eu tinha que confessar, o padre também passava a mão nas minhas pernas. Não fala, o que você sente? O que não sei o que, né? Então, olha que corpo atingido. Né? Então, isso... Aí... me levaram para a igreja, aqui não pode doar sangue. Testemunha de Jeová. E o pessoal lá com aquela revista Sentinela, rezar para mim e falar, e eu não estava entendendo porra nenhuma. Aí me levaram para outra igreja de crente. Aí me levaram, eu sou da época que era de centro de mesa branca. Não, o centro de mesa mesmo, que era mesa branca. Que ali o kardecismo, que lá, se vocês forem ver, é uma crítica minha, que lá só baixa espírito com nível superior. É médico, é engenheiro, né? Lá não baixa espírito. Aí me levaram para lá e lá disseram, eu estou falando isso, gente, de mais de 50 anos atrás, porque senão eu posso ser julgada como intolerante religiosa. E lá disseram que o meu problema não ia ser resolvido lá, que tinha que ser para um lugar que batia tambor. Aí me levaram para Umbanda Branca, que era aquela que era originária do terreiro Mirim, que vestia aquele vestidão, tenda Mirim. Eu era da tenda Espírita Zuricã, ali no Sampaio. Né? Aí ali disseram que o meu problema tinha que ser na Umbanda, que vestia baiana, porque o Exu lá podia fumar e beber. Aí disseram que eu tinha um Exu de frente. Gente, eu era adolescente. Porque eu era lésbica, eles sabiam antes de mim. E faziam isso, né, que tinham que tirar esse Exu de frente e trazer uma pombagira. Eu tinha sessão de Exu de pombagira com os médios, os cabeções do terreiro, que rodava. Gente, eu rodava muito. Eu acho que essa minha labirintite é resquício disso. Para receber a pombagira, que hoje me pega, que é a Dona Maria Padilha do Cruzeiro, que quando me pegou, no auge dos meus 15, 16 anos, falou, ela não vai mudar, mas obrigado por vocês me chamarem. Aí suspenderam ela. Porque tinha que mudar, né? E aí... eu conheci no colégio de irmãs uma amiga minha, que é minha amiga há mais de 50 anos, e que falou, no candomblé você pode. Então eu sou iniciada há 42 anos por Orixá Obaluayê, e não fui para o terreiro porque estava babando, estava cheia de ferida. Aqui, ó, mês de agosto estou linda, ó, poderosa, né? Porque ainda tem essa questão, né? Obaluayê é Obaluayê, não é São Lázaro que é todo bicheguento, né? Que é...
né? E aí... Vamos embora. Né? E aí eu entro para o candomblé sem a dor. Então, isso é muito complicado. A gente tem que estar atenta a esses gatilhos. Eu acho que é só isso que já deu, né? Para a gente precisar ir embora. Eu também dar uma última... Acho que cada um pode dar uma palavra para... gente, primeiro eu quero agradecer. A gente está numa semana super complexa, muitas atividades. Rosângela também está para cima e está para baixo, né? A gente tem outras atividades para cumprir. Mas eu acho que foi muito importante a nossa roda, foi importante trazer, dar visibilidade, ter um sindicato que abraça, que dá visibilidade, que transforma isso em uma matéria produtiva. Eu acho que é isso que a gente precisa. O segundo ponto a gente precisa de terapia. Como a nossa companheira falou, inclusive a linha da minha terapia é Gestalt, gosto muito também, super me representou as coisas que você trouxe. E acho que ela também trouxe uma coisa muito importante, que a gente está numa troca. Exu diz... Tudo que não é troca é roubo. E a gente precisa prestar muita atenção nisso. Por quê? A gente está numa roda falando sobre visibilidade lésbica, orgulho lésbico, sobre como o patriarcado e o machismo afetam a nossa vida, tensionam as nossas relações familiares, sociais, de trabalho, como nos menosprezam, como nos diminuem. E aí o principal de tudo, a gente tem uma roda que em dado momento se tornou sobre homens. Trazida... experiências de mulheres héteros, quando a gente está falando sobre visibilidade lésbica. E muito importante, Thaís, a forma como você se posiciona, porque assim é a forma que a gente tem que se posicionar, principalmente entre mulheres, primeiro para falar que não existe rivalidade, mas para falar que o que as pessoas aliadas, e principalmente mulheres cis aliadas, podem fazer em relação à nossa luta. Elas podem ouvir. Quando a gente fala que ninguém pode silenciar uma mulher preta, e eu aprendi isso na graduação. Eu tive uma professora que ela falava que, prioritariamente, quem tinha a voz naquela turma sobre relações étnico-raciais eram mulheres negras. E aí, na escala do colorismo, eram mulheres pretas retintas